Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. Oséias 6, pastor. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 5, perdão, versículo 5. Versículo 5. O livro de Oséias é um livro bem particular. A Bíblia fala que Deus manda o profeta. Você conhece essa história, Roberto? Deus mandou o profeta ir na prostituição, no bordel, escolher uma esposa. Deus falou para ele. Tem irmão que entende errado esse texto. Tem irmão que entende assim: Deus mandou ele no bordel. Deus não mandou ninguém no bordel, não. Eu não conheço direito, pastor, mas eu posso aprender amanhã depois. Amém. Se você falar assim, o bordel eu conheço. Amém, isso aí. Aí Deus mandou o profeta Oséias ir no bordel, na prostituição, escolher uma esposa para ele. E escolheu uma das piores. Levou para casa a mulher. Casou com ela, teve filhos com ela. Só que essa mulher, essa esposa, constantemente voltava para o bordel. E ela voltava para os amantes que ela tinha no bordel. E quando ela fazia isso, Deus usava dessa situação para falar com o povo de Israel e dizer assim: vocês são como aquela mulher do profeta. Quem era essa mulher? Uma prostituta? Uma prostituta. É isso mesmo, uma prostituta. Começa a entender. Olha atrás, Pai do Senhor. Ela era uma prostituta. E aí Deus falava para o profeta assim: vai lá, casa com ela. Tem uma casa com ela, constitui uma família de uma forma direita e decente, trata ela bem, trata ela com amor e carinho. E foi isso que o profeta fez. Ele teve filhos com ela. E cada filho que ele tinha um significado profético. E o significado sempre era do amor de Deus, do cuidado de Deus e do desprezo do povo por isso. E aí, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu comportou-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me deu o pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, levantarei uma cerca para que ela não ache as suas veredas dos seus caminhos. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho, o azeite, que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu pão, o meu grão a seu tempo, e o meu vinho a seu tempo determinado. Tirarei a minha lã e o meu linho, que cobriam a sua nudez. Agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, que ela diz: esta é minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, em que queimou incenso, e adornou os seus pendentes e das suas joias, e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Versículo 14, que é o versículo mais importante desse texto, e a chave bíblica dessa manhã. Diz assim: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Versículo 16: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Senhor. Vou novamente o versículo 14 e 16. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E naquele dia, diz o Senhor, tu não me chamarás meu marido, mas me chamarás meu Senhor. Pai, esta é a tua palavra, não a nossa. Nossa palavra não tem poder, Senhor.
mas a tua palavra não volta vazia, cumpre o propósito. Penetra o coração, divide a alma do Espírito, transformando o homem que crê nela. Está escrito, Senhor, tudo é possível aquele que crê. Quando a tua palavra é ministrada e entra no coração cheio de fé, o teu poder se manifesta. Eu te peço em nome de Jesus que esta palavra venha encontrar fé nos corações, falando conosco, Senhor, ao nosso coração. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. E outro texto em Deuteronômio, o irmão Justo já citou várias vezes esse texto, que fala no mesmo sentido. Eu gosto um pouco desta versão de Oséias. Em Deuteronômio fala assim: olha, lembra do caminho que eu guiei vocês pelo deserto, e nunca se envelheceu o teu calçado. E quando o povo de Israel estava no deserto, eles ficaram 40 anos no deserto, caminhando no deserto. Quando o pé deles crescia, a sandália também crescia, havia um milagre, o calçado crescia, a roupa também multiplicava o tamanho. Eles não tiveram falta de nada, mas em Deuteronômio 8 fala, você vai lembrar, por todo o tempo e por todo o caminho que eu guiei você pelo deserto, provei o teu coração. E lá fala assim, como um filho, como um pai castiga o teu filho, assim também eu corrijo vocês, diz o Senhor. Mas em Oséias, Deus está reclamando da infidelidade do povo. Em Oséias, Deus está comparando o relacionamento do povo de um marido fiel com uma prostituta. Que o marido fiel vai e respeita, ama, cuida de uma prostituta. E a prostituta devolve a ele traição. Devolve a ele tendo outros casos e outros amantes. E o que Deus reclamava era porque Deus vai no Egito, levanta Moisés, tira o povo do Egito. O povo estava escravo da mão de Faraó. Deus promete para o povo uma terra, Deus promete para o povo uma casa, um lugar. E a promessa de Deus para o povo de Israel é: eu vou cuidar de vocês, eu vou ser para vocês como um marido. A Bíblia mostra a igreja como a noiva de Cristo. Alguns irmãos já devem ter ouvido muitas mensagens sobre isso, sobre a noiva do Senhor, que nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, tive até um mover de músicas e canções sobre isso. Eu lembro do caso de Davi, que sempre cantava aquelas canções: vem minha noiva, a noiva do Senhor. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo, e Ele é o nosso noivo. O noivo ou o marido é aquele que cuida da noiva. Quando Deus ele foi no Egito, tirar o povo do Egito, enquanto o povo estava andando pelo deserto, a promessa de Deus é que Ele seria um Deus que ia cuidar daquele povo. Ele seria um Deus que ia dar uma casa para eles, que ia trazer a provisão. E o que aconteceu? Enquanto eles caminhavam no deserto, não tinham comida, não tinham bebida. Então eles chegaram no meio de umas águas amargas. Aquelas águas podiam matar as pessoas. As águas estavam envenenadas, aquelas águas. As águas poderiam fazer mal para eles. E aí Deus faz um milagre, transforma águas amargas em doces. Eles podem beber daquelas águas, eles podiam ali saciar a sede deles. Eles também têm fome. E a Bíblia fala que Deus manda um pão para alimentar. Chega uma hora que aquilo vira uma rotina, porque todo dia comendo daquele mesmo pão, daquela mesma comida, começou a enjoar eles. Eles começaram a sentir vontade de uma novidade, de algo diferente. E aí de repente Deus manda codornas para eles, codornizes, uma espécie de um frango, vamos dizer assim, um franguinho. E aí vem aquele franguinho para eles comerem com pão, para eles pegarem o azeite, para eles poderem ter algo diferente para comer naquela caminhada, naquela jornada. E sempre que eles tinham alguma necessidade, Deus fazia o milagre e trazia a provisão para eles. Em determinado momento, a Bíblia fala que por causa da murmuração do povo, da rebelião do povo, começaram a subir serpentes. E aquelas serpentes começavam a picar o povo e a morrer. E as pessoas iam morrendo. Eles correram para Moisés. E Moisés orou. E Deus trouxe uma solução para aquilo. E em toda a caminhada do povo, Deus ia de acordo com a dificuldade, de acordo com os problemas, trazendo respostas, trazendo sinais, trazendo suprimento para a vida do povo de Israel. E aí eles entram na terra prometida. E quando eles vão entrar na terra prometida, a Bíblia fala que Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 30, fala assim: eis que eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês. Que quando vocês pisarem lá,
vocês não vão fazer, Deus manda dar essa mensagem para o povo. Quando vocês pisarem na terra prometida, vocês não vão fazer como os outros povos, amorreus, jebuseus e os outros povos. Que vocês não vão entrar para a idolatria. Que vocês não vão dizer que a bênção na sua vida é por causa de Baal. Porque é Deus que cuida de vocês. Ele é o seu marido. E Moisés fala assim: eu estou nos céus e a terra como testemunha contra vocês. Que proponho hoje diante de vocês bênção e maldição. E escolhe, pois, a bênção para que viva você e a tua descendência. Porém, se não, vocês vão andar na maldição. E aí vocês vão ter dificuldades e problemas. E Moisés deu essa palavra para eles. Eles entraram na terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, foi passando um tempo, foi andando um tempo. E eles começavam a enxergar a cultura, o hábito, o jeito das outras nações e absorviam aquilo para eles. E começavam a viver mais ou menos daquela forma e daquele jeito. E o orgulho e a soberba começou a entrar no coração deles. E o povo começou a se desviar dos caminhos dele. Então, Oséias, Deus manda ele tomar uma prostituta para ser sua esposa. E aquilo significava a prostituição do povo para com Deus. E aqui no versículo 14 ele fala assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, naquele dia, diz o Senhor: tu me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu Senhor. Oséias está falando assim: olha, Deus vai te levar para o deserto para ter uma conversinha com você. Porque ele fala com você e você não consegue ouvir. Porque ele vem há algum tempo já tentando falar para você: ei, muda, ei, se toca, meu irmão. Está errado. Converte mesmo direito, não converte mais ou menos. A Bíblia fala: convertei de todo o vosso coração, diz o Senhor. E muitas vezes Deus está falando conosco, nossos ouvidos estão fechados, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus está falando, mas eu não ouço. Por quê? Porque eu estou na agitação, na correria. E a correria está tão grande, a agitação está tão grande, que a pessoa não ouve. Muitas vezes você vê irmão e fala assim: ai pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Deus precisa falar comigo. E eu dou vontade de falar assim: então para tudo. Que a tua vida está muito bagunçada, muito agitada, está meio atribulada demais, para tudo. Para que você possa ouvir a voz de Deus. O que é isso? Tira um tempo de oração, de jejum. Para as coisas que você faz que não são tão importantes. Foca em Deus. Mas muitas vezes a gente não tem esse princípio de olhar para nós mesmos, quando Paulo fala: examine o homem a si mesmo. Nós temos mais facilidade de examinar o outro, de olhar para o outro. Então eu olho e falo: poxa vida, o irmão Roberto está tão errado. Eu não gosto daquilo que ele faz. Poxa vida, a irmã Suzy está tão errada, olha só. Ela está errada nisso que ela falou, nisso que ela não falou, nisso que ela fez, nisso que ela não fez. E a gente tem facilidade de olhar, de perceber o erro das pessoas, identificar o erro das pessoas, apontar, às vezes falar para ela. Se falar para ela é mais ou menos saudável, se for com amor. Mas muitas vezes a gente vai falar para os outros, que é fofoca, que é escarnecer muitas vezes. Mas a gente não consegue olhar para nós, viu o nosso erro? A gente não consegue, olhando para nós, olhar para Deus e falar: Senhor, está certo isso? Estou caminhando corretamente? Está certo? Isso é correto? É isso mesmo? Paulo fala: eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. E Paulo fala: eu quero comparecer diante dele, quero que ele fale comigo, eu quero que ele me revise a minha vida, eu quero que ele olhe isso antes que eu chegue na glória. Eu quero que Deus fale comigo agora. E como muitas vezes nós temos dificuldade, nós temos limitação e nós não conseguimos muitas vezes ouvir a voz de Deus. E Deus está muito tempo falando conosco. A única solução que Ele tem é pegar o irmão, levar para o deserto. Mas por que no deserto? Porque ele não tem como você não ouvir. Porque no deserto não tem nada. Porque no deserto, o que é o deserto?
Deserto é um tempo de dificuldade na minha vida. Deserto é um tempo de problema. Deserto é um tempo muito difícil, mas muito difícil, aonde vai me angustiando as minhas necessidades, aonde a falta na minha vida, e o deserto ele pode ser financeiro, o deserto pode ser de saúde, o deserto pode ser na família, no casamento, o deserto pode ser profissional, o deserto pode ter a ver com uma doença, o deserto pode ter a ver com uma escola, mas o deserto muitas vezes está ligado ou a pessoas, ou a trabalho. Normalmente o chefe da família, o homem da casa está ligado à questão financeira. Normalmente a mulher está ligada à família, está ligado ao esposo, aos filhos. Mas o deserto é algo bem pessoal. O deserto de um, muitas vezes não tem a ver com o deserto do outro. E o deserto significa um tempo de problema, aonde eu vou, aonde eu luto, aonde eu faço e nada acontece. Aonde eu tento com as minhas forças e eu não consigo. Aonde eu vou lá, se é profissional, eu vou, procuro emprego, eu trabalho por conta, eu tento fazer um negócio e vou, mas não dá certo, a porta está fechada, e eu tento de outro jeito e não vai, e eu me esforço e também não vai, chega uma hora que vai cansando, que vai enfadando, e aquilo vai enfadando, e a gente tenta, de acordo com as nossas habilidades naturais, de acordo com o meu conhecimento, porque eu penso assim, não, lá atrás eu fiz isso, deu certo, eu vou lá, vou fazer, não dá certo. Por que não dá certo? Antes eu não estava no deserto, agora eu estou no deserto. Por exemplo, se você vai e você planta numa terra boa, e você rega, no tempo certo você vai colher, se você cuidar da sua plantação. Mas no deserto não, se eu plantar no deserto eu vou perder. E se eu plantar no deserto não vai ter chuva. Então ainda que lá atrás eu plantei feijão, plantei milho, eu plantei soja, e eu tive uma boa colheita com milho, com feijão, com soja. E eu penso assim, eu manjo de plantação de milho, de feijão, de soja. No deserto isso não vale. No deserto não é assim. Ali as coisas são diferentes. Eu vejo que tem muito irmão que pensa que engana a Deus. Tem muito irmão que pensa assim, que ele consegue enganar a Deus. Eu tenho meu filho, o João, e ele é gracioso e abençoado. Assim. Ele é um filho abençoado, o João. Ele está com 4 anos. E a gente tem o Felipe, que é menorzinho que o João. O João sabe que na força ele ganha do Felipe. Então assim, quando o Felipe está com um brinquedinho melhor, às vezes o João olha e fica com vontade daquele brinquedinho, né, Dani? Às vezes o João vai lá e toma do Felipe. Quando o João vai lá e toma do Felipe, a mãe dele começa a gritar e já ameaça impor autoridade ali, né? E ela vê aquilo, e o Felipe é esperto, ele chora mais, ele sabe que na mão ele não vence o irmão. Mas aí ele sabe que ele pode chegar no coração da mãe, então ele chora. E quando o João percebe que a coisa fica séria, quando ele percebe, ele vai lá, devolve e dá um beijo no Felipe. E passa a mão na cabeça, dá um beijo assim, o apelido do Felipe é Kiko. E ele passa a mão no Kiko, no Felipe, é o Kiko, mamãe, é o Kiko, mamãe. E ele pensa assim, eu estou enganando a minha mãe, eu estou aplacando a ira da minha mãe, eu estou aplacando a ira dela. E a mãe olha, acha engraçado aquilo. É lógico que ela pensa, vou precisar corrigir ele alguma hora, né? Vou precisar ter aquele senso de pedagogia dela que é professora. Mas é engraçado aquilo, eu também acho engraçado aquilo. E mais engraçado é se olhar para uma criança de 4 anos, eu tenho 47, e pensar assim, ela acha que me engana. Ela acha que me engana. Ela acha mais esperta que eu. Ela se acha mais esperta que eu, que tenho 47 anos de vida, que tenho 5 filhos, que já passei por esse caminho de cuidar dele lá atrás, que conheço muito mais, que tenho muito mais, mas ele acha que me engana. E você olha para ele, você percebe o coraçãozinho dele olhando para você, pensando assim, eu estou enganando a minha mãe, eu estou enganando meu pai, eu comando tudo isso aqui. E muitas vezes tem irmão que pensa que faz assim com Deus. Tem muitas vezes irmãos que agem da mesma forma com Deus. Como assim? Por exemplo, ele acha que na dificuldade dele ele vai fazer a oração e fala, Deus, se o Senhor abençoar, se o Senhor me abrir a porta, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar a comida para o morador de rua, ou eu vou ajudar o irmão, eu vou fazer aquilo. Vai fazer uma troca, achando que Deus vai pensar e falar assim, bom, agora abençoou
abençoo ele, né? Acho que é um bom investimento abençoar ele. Afinal de contas, eu vou ganhar o dízimo dele, eu vou ganhar a ajuda dele para o morador de rua, a ajuda dele para o irmão, eu vou ganhar isso e aquilo. Tem irmão que acha que pode chavecar Deus de formas, de coisas. E a gente vê na Bíblia um homem que tinha esse orgulho, essa soberba. O nome desse homem era Jacó. Eu queria abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 32. Aleluia. No versículo 30. Jacó tinha essa soberba. Jacó tinha esse orgulho que achava que ele era bom com as suas habilidades próprias. Jacó achava que ele conseguia manobrar as coisas e conseguir. Na verdade, ele tinha uma boa habilidade. É verdade. Ele tinha uma boa capacidade. É verdade. Ele tinha um bom jeito, porém, nós temos que depender de Deus. Nós temos que andar no Espírito Santo e entender que a bênção vem na nossa vida através do Senhor. A Bíblia fala que sem Ele nada nós podemos fazer. A Bíblia fala que Zacarias não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que nos abençoa. A Bíblia fala que Jacó, ele foi lá, ele viu que o irmão dele foi caçar. Eu imagino que ele conhecia e sabia que a caçada não seria boa, que não tinha uma boa caçada, que não tinha animais para caçada. E quando o irmão foi caçar, ele pega ali um cabrito, ali vai preparar um guisado, e ele prepara ali um caldo, vamos dizer assim. Quem gosta de caldo? Ontem eu fiz uma sopa de pé de galinha em casa. Ei, Jesus. Eita, para que ele me convidou? Me perdoa, a próxima eu convido. Pé de galinha eu adoro. Eu também gosto, eu também gosto. Eu coloquei coxinha de frango e pé de galinha. Pé de galinha é com os ossos. Eu fiz uma sopa de pé de galinha. O Jacó fez um guisado, ele fez um caldo ali com um cabrito, uma coisa gostosa. E aí, quando o irmão dele estava caçando, ele foi terminar de cozinhar perto do irmão. Eu imagino que foi bem longe de casa. O irmão dele chegou para ele e falou assim: escuta, me dá um pouco para comer aí, irmão. Me dá um pouco aí dessa comida. Ele falou: vamos negociar. Vamos negociar. Vamos fazer um negócio. E o irmão com fome. Aí ele falou assim: mas o que você quer em troca? E ele falou: eu quero a bênção da tua vida. Eu quero o direito de primogenitura. Primogenitura, ela estava, segundo a regra daquela época, estabelecida sobre o irmão mais velho. Ele ia ser o líder da família, ele ia ser abençoado por Deus para aquela liderança. Ele prosperaria mais, ele teria mais virtude e ele teria mais benefícios de honra e respeito da família e também a bênção de Deus. Aí o irmão, de uma forma errada, o irmão dele Esaú, falou: tá bom, o que eu preciso disso? O que eu vou fazer com isso? O irmão dele foi tolo, não podia fazer isso, era um princípio espiritual. Mas Jacó também não podia ir lá e ficar tentando o irmão, também errou, os dois erraram. Mas Jacó trocou com ele e o irmão aceitou, caiu naquela armadilha. E Jacó conseguiu do irmão o direito da primogenitura, enganou o irmão. Passou mais um tempo, o pai dele estava morrendo. Era a tradição daquela época o pai abençoar o filho mais velho antes da morte, transferir a bênção de Deus para ele e deixar claro para todos ali que a autoridade agora seria o irmão mais velho. E quando o pai estava morrendo, Jacó corre lá, vai preparar uma comida para o pai, porque o pai queria comer antes de morrer. Prepara uma comida gostosa, a mãe prepara uma comida gostosa, ele leva lá, ele finge ser o irmão, ele pega a roupa do irmão, passa nele por causa do cheiro, o irmão era peludo, ele pega a cabra lá, a pele de cabra e coloca ali assim sobre o irmão. Eu imagino que ele vinha tramando aquilo já há muito tempo junto com a mãe, porque não dava para você matar a cabra na hora, colocar a pele do animal sujo, aquilo já devia vir sendo preparado, esse plano. O pai, ele engana o pai abençoa ele. E aí o irmão dele fica com muita raiva, com muito furor por ter sido enganado pelo irmão. Para piorar a situação, Esaú, o irmão mais velho, era muito mais forte, caçador, homem de guerra, gostava de briga, gostava de brigar. Você não pode mexer com um homem briguento, você não pode mexer com uma pessoa briguenta. Porque se você mexer com uma pessoa briguenta, você vai tomar na cara, ele vai quebrar você. E aí o que aconteceu? Jacó teve que fugir. Jacó fugiu, foi para a casa de Labão. Chegou nas terras de Labão, parente dele, na Mesopotâmia, chegou lá, ele viu a prima dele, bonita a prima dele. E ele já chegou e falou, já de cara, já pro tio dele: eu vou trabalhar 7 anos para casar com a tua filha. Labão falou assim: tá bom. Eu fico pensando, né? Poderia ter oferecido 1 ano, 6 meses, negociado, né? Ele já inflacionou o mercado. Já.
Mas ele foi lá e deu o preço encantado pela moça. Trabalhou 7 anos, todo mundo conhece a história. Quando foi na hora de casar, teve um banquete. Fizeram um banquete ali para os homens, as mulheres estavam ali preparando a cozinha, também participando do banquete, mas mais os afazeres, assim, de uma forma, né? Fazendo ali por trás, ali na cozinha, ajudando tudo, mas também curtindo o momento. Jacó bebeu bastante o dia todo. Quando foi à noite, ele não olhou para a cara da mulher, ele só olhou para o corpo dela, só. Ele não olhou para a cara. Quando foi à noite, para enganar Jacó, pegaram uma serva da irmã mais velha e deram como esposa para ele, a serva, a empregada da irmã mais velha. E ele não olhou, ele estava bêbado, ele só conseguiu olhar para aquilo, ele só pensava naquilo só. E ele passou a noite com a empregada da irmã mais velha. Quando foi chegando de manhã, o pai pega a filha mais velha e coloca para dormir perto dele. E aí quando ele acorda, ele toma um susto, ele fala, o que aconteceu? Ele toma um susto. E ele sai para questionar o sogro dele. Eu trabalhei 7 anos, não foi por essa, foi pela outra. Eu fico imaginando. Você imagina a alma da filha mais velha passar por tudo isso? Ela era virgem, a Bíblia fala. O pai vai e manda ela deitar lá com ele na cama. E ela vai lá e deita. Eu imagino a expectativa dela de um casamento, de ser aceita, de ser amada. A Bíblia fala lá na frente que para ela deitar com Jacó, tinha que pedir para a irmã dela. E a irmã dela, para deixar ela deitar, o filho dela tinha que pegar mandrágoras, uma fruta, e trazer para ela. Ela amava Jacó. Passou 7 anos olhando para ele. E ela via aquele homem lá e tinha expectativas de ter família, de ter filhos, como toda mulher tem. De repente chega lá na hora, ela é desprezada por ele. E no dia que talvez para a mulher, e principalmente para aquele período, para aquele tempo, para aquela cultura de vida, o momento mais importante da vida, o momento mais importante para ela, que é um casamento, a constituição de uma família, ter um esposo, foi o pior momento para ela. Porque ela já foi rejeitada já no casamento. E o cara falou, não é essa, eu não quero essa, eu quero a outra. E aí Labão fala para ele assim, então tá bom, você quer a outra? Trabalha mais 7 anos, amigo. E ele trabalhou mais 7 anos. Trabalhou 14 anos. E teve a outra, teve que pegar também a irmã mais velha. E ficou com as duas. Depois de 14 anos, ele já estava livre, ele continuou trabalhando. E aí o que ele faz? A Bíblia fala que ele pegava os cabritos, e os cabritos, ele colocou os cabritos para beber água, aonde tinha o lugar do sol, o pôr do sol, o lugar mais forte do sol, não tinha sombra. E ele cortava as varas, aquela capa das varas. Então, quem é aqui do interior sabe, você tem os galinhos, e você pegar uma faca e você desfilhar, sai como se fosse a pele do galho. E entre a pele do galho e o galho tem um negocinho meio verde. Os irmãos sabem que eu estou falando uma gosma. Assim, sabe, um líquidozinho, que é a seiva que passa ali pelo galho. Ele cortava aquilo, passava nos cabritos. E os cabritos ficavam tudo salpicados, tudo malhado, porque ele passava um negócio lá neles. Eles iam tomar sol, quando eles iam tomar sol, com aquele negócio lá. E a proposta que ele fez para o sogro dele foi assim, olha, os cabritos malhados, salpicados vão ser meus. Os brancos ou preto, de uma cor só, é seu. E o sogro dele aceitou. E ele cortava as varas, passava o melado das varas nos cabritos, o cabrito tomava sol, ficava tudo sapicado e malhado. E aí o rebanho de Jacó foi aumentando. Os filhos de Labão, o sogro dele, falaram assim, meu pai, o que está acontecendo, meu pai? Só o rebanho dele que cresce, o nosso não. E Jacó sempre fazendo com o jeitinho dele. Jacó sempre tentando. E Deus tentando mudar o coração dele, o caráter de Jacó. Porque Deus não está interessado na tua oferta, Deus está interessado no teu caráter, no teu coração. E aí depois de um tempo Jacó decide voltar, porque ele percebeu que ia ter problema. Ele percebeu que ia ter uma briga ali, uma confusão com o sogro dele. E ele entendeu assim, é tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para o meu irmão. E quando ele pensa em voltar, e ele volta ali com Leia, com Raquel, com os filhos dele, com todo o rebanho que ele tinha. E quando ele volta para se encontrar com o irmão, ele sabia que o irmão queria matar ele. E ele sabia, e ele entendia o seguinte, trabalhei 21 anos, faz 21 anos que eu não vejo meu irmão, trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, e agora quando eu chegar lá eu vou morrer. Eu vou ver minha família ser dizimada pelo meu irmão.
E tudo que eu tenho eu perdi. E quantas pessoas, muitas vezes, estão no deserto, e muitas vezes entendem assim, poxa vida, eu já me esforcei tanto na vida, já trabalhei tanto na vida, já fiz tanto, e hoje não estou conseguindo nada, não tenho nada, o que eu tenho eu estou perdendo, o que eu tenho está se perdendo. É como se eu colocasse água nas minhas mãos com os dedos abertos, tudo vai passando pelos meus dedos. Gênesis 32 diz assim, versículo 1: Jacó também seguiu o seu caminho, e o encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Enviou Jacó mensageiros adiante de si, Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes aos seus mensageiros, dizendo: Assim dizei ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Eu tenho boi, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão, e também ele veio para te encontrar, e 400 homens com ele. Olha só, Jacó mandou um mensageiro na frente, para dizer assim: olha, fala para ele que eu estou voltando, chama ele de senhor, chama de servo, e fala assim: eu tenho boi, eu tenho jumento, eu tenho muita coisa, eu quero te dar presentes, uma oferta. E aí os mensageiros voltaram respondendo assim: olha, Jacó, teu irmão foi voltando, ele vem vindo para te encontrar. E ele vem com 400 homens. Que pessoa vem para encontrar o familiar dele com 400 homens? Sabe que era para dar um abraço? Não. O irmão dele voltava ali com bastante guerreiro ali, realmente, para resolver aquela questão do passado. Para cumprir uma promessa de morte, porque Esaú tinha prometido lá atrás, que quando encontrasse Jacó, ia tirar a vida dele. Quando Jacó trapaceou o irmão há 20 anos atrás, 21 anos atrás, que o pai tinha morrido, Esaú falou assim: eu vou respeitar o luto do meu pai, mas depois disso, o meu irmão vai morrer, eu vou matar ele. Ele tinha feito uma promessa e um juramento, e aqui o irmão dele vinha, para cumprir a promessa e o juramento, e Jacó sabia disso. A Bíblia fala que Jacó, diz assim, versículo 7, então Jacó temeu muito e angustiou-se por isso. Repartiu o povo que com ele estava, com ovelhas, vacas, camelos, bois e bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as bênçãos e toda a fidelidade que tu fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Eu te peço, me livra da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. A Bíblia fala que quando Jacó teve a notícia, ele ficou com muito medo. Ele sabia que o negócio ia ficar ruim para ele, ia ficar mal para ele. Ele, acostumado ao jeitinho dele, ele já estava viciado no jeitinho dele, que ele faz o seguinte: ele separa a família dele em 2 grupos. Ele pega a esposa, que ele não gostava tanto, que ele não amava, e coloca na frente com os filhos dela. E ele pega Raquel, José e a esposa que ele amava e coloca atrás. Ele manda na frente bois, jumentos, camelos. Ele manda bastante oferta na frente. E ele pensa assim, eu vou aplacar. Versículo 20 diz assim: e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás, porque dizia: eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a tua face. Quem sabe ele me aceitará. Perdão. Ele pensa assim: eu vou mandar um grupo na frente, vou mandar a esposa, né, a Lia, aquela que ele não gostava tanto, os filhos junto com ela, e ele, atrás ele coloca perto dele Raquel e José, a esposa que ele amava. Ele mandou bastante animais junto com ele. Ele pensou com ele assim: eu vou tentar acalmar ele com os presentes, e se ele for matar alguém, que mate a Lia e mate. Eu fico pensando, quando eu leio a história de Jacó, eu imagino o coração dessa mulher, que durante toda a vida foi desprezada, que durante toda a vida foi rejeitada. Eu imagino ela caminhando na frente e vendo a irmã dela lá atrás com o marido dela.
Eu imagino ela lá na frente, no interior. Alguns devem já ter ouvido essa expressão do interior. Tem muito no Pantanal isso, que é chamado boi de piranha. O que é o boi de piranha? O pessoal está passando ali com os bois, eles estão levando ali a caravana dos bois, eles vão atravessar um lago. Se tem piranha naquele lago, eles pegam um boi que não está tão saudável, que está meio doente, que está mais ou menos, que não é o melhor do rebanho, eles passam aquele boi ali por aquele canto, aqueles bois estão passando ali, quando aqueles bois estão passando primeiro, eles ferem o boi para sair o sangue, a piranha daquele rio, daquele lago, corre para aquele boi, quando ela está correndo, serpentando aquele boi, eles passam ali toda aquele rebanho dos outros bois. O boi de piranha é o boi que vai ser sacrificado para que o rebanho passe e volte ali para a fazenda, para as terras. Esse é o boi de piranha. Ele vai ser sacrificado. Imagina essa mulher sendo o boi de piranha indo na frente. O coração dela, o sentimento dela. Ela vendo os filhos dela ali, sabendo que ele corria um risco de vida, olhando o marido lá atrás, entendendo que ele rejeitou ela, preferindo a irmã, protegendo a irmã. Eu imagino como essa mulher viveu e como foi o sentimento dela, a alma dela. Porque toda mulher espera e entende o marido como protetor dela, aquele que vai cuidar. E Jacó pensava em si assim: eu vou dar esse jeito porque eu acho que vai dar certo. E quando Jacó faz isso, e ele coloca lá na frente, versículo 21 diz assim: assim passou o presente adiante dele, ele porém passou aquela noite no acampamento. E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-lhe, fez-o passar o ribeiro, fez passar com tudo que ele tinha. Jacó, porém, ficou sozinho. E lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que não se entregava, tocou a juntura da coxa de Jacó e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E ele disse: deixa-me ir, porque já a alva vem subindo. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó, meu nome. Então ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E ele disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali e se foi. E chamou Jacó aquele lugar de Peniel, porque dizia: eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Quando Jacó passa ali os presentes, ele separa ali os 2 bandos, Lia na frente, Raquel atrás, e ele ia ficar junto de Raquel, que é a esposa que ele amava, que ele escolheu. Ele, quando foi atravessar o ribeiro, ficou sozinho por um momento. Ele quis pensar ali, ele quis pensar na vida, nos problemas, ele quis pensar no que aguardava ele. E a Bíblia fala que quando ele foi atravessar ali o anjo do Senhor estava lá. E a Bíblia fala que ele se agarra ali no anjo, desesperadamente, buscando uma solução para a vida dele. E de repente ali, Deus pergunta para ele: qual o seu nome? Como é que você chama? Fala o seu nome. E Jacó responde assim: meu nome é Jacó. Naquele momento, naquela hora, não era o nome que nós temos aqui, Marcelo, Ricardo, Roberto, Daniela, Gilson, a Suzy, outros irmãos. Não é esse nome que Deus tinha perguntado para ele, mas o nome da alma dele, o que significava a vida dele, como ele era, qual era a forma de viver, o que ele era. O nome de Jacó significa trapaceiro, enganador, aquele que trapaça, aquele que engana, aquele que faz na força dele, no braço dele, que é o melhor. E quando Jacó responde, ele fala assim: olha, esse é o meu problema. Eu luto, eu dou um jeito, mas quando eu vou ver, eu não saio do lugar. Eu luto, eu me esforço, mas quando eu vou ver, a minha vida está na mesma. Eu engano, eu dou um jeitinho, é muito legal, aquilo dá certo no momento, mas depois eu sei que eu vou perder tudo. Eu tento e eu não consigo.
Eu sou um trapaceiro. Quem vive de trapaceiro é assim. Quem vive de enganar é assim. Tudo é a curto prazo. Nada é constante para sempre. Nada é edificação concreta. Ele consegue dar um jeitinho ali e resolver o problema na hora, mas muitas vezes há um maior lá na frente. E Jacó estava querendo dizer isso. Agora eu vou me encontrar com o meu irmão. Ele está vindo com 400 guerreiros para resolver e acertar as contas comigo. Ele quis dizer: eu estou cansado disso. Estou cansado dessa vida. Eu estou cansado, eu quero mudar isso. Ele abriu o coração para Deus. Tem muitos irmãos dentro da igreja, tem muitos irmãos participando da igreja, que não dependem de Deus, dependem das suas forças. Que não dependem de Cristo em oração, em fé, ativando a sua fé, buscando ali, mas depende do seu jeitinho, das suas coisas. E você vê que muitas vezes vive como Jacó, vai passando o tempo, vai, e tudo que é como se ele subisse degraus e descesse muito mais novamente. E a Bíblia fala que Deus olha para ele e fala assim: eu vou mudar você, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar o significado da tua vida. Você não vai ser mais trapaceiro, você vai ser um príncipe. Esse aqui é o deserto de Jacó. E esse foi o deserto que Deus permitiu ele passar. E quando ele estava lá em Labão, cuidando ali do gado, do sogro dele, Deus falou para ele: volta lá para Sucote, volta lá para perto do seu irmão. Sai das terras de Labão e volta, que eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar. Foi Deus que guiou Jacó por esse deserto. Foi Deus que guiou Jacó para acertar as contas com o irmão. E a Bíblia fala que Jacó passou a noite em oração, passou a noite na presença de Deus, se derramou no Senhor. E aí, lutando com Deus ali, a Bíblia fala que ele foi deslocado na coxa dele, foi tocado na coxa dele. Irmãos, eu não sei quantos aqui sabem, mas para você deslocar uma perna não é fácil. Não é tão simples assim. E qual o motivo disso? Para deslocar a coxa. Quando Deus faz isso com Jacó, ele não ia nunca mais poder andar normalmente. Ele não ia nunca mais poder andar como ele andava antes. Deus estava dizendo para ele assim: eu vou mudar a tua caminhada. Eu quero mudar a tua vida, a tua caminhada. Toda vez que ele precisasse manquitolar, ele ia lembrar que Deus marcou ele para que ele fosse um príncipe. Que Deus marcou ele e mudou a vida dele. Que era uma marca de Deus. A Bíblia fala que amanheceu o sol. E isso registra aqui, e aparentemente parece até tolo. E fala assim: nasceu o sol. E quando nasceu o sol, quer dizer que aquilo foi importante para ele. Ele curtiu aquilo. Olha, tinha nascido várias vezes o sol naquele tempo. Todo dia nasce o sol, mas aquilo foi especial para ele. Por quê? Porque naquela noite ele tirou o peso do passado, ele tirou o passado dele, ele tirou os traumas dele, aquele peso que ele carregava de ser uma pessoa que fazia, não conseguia, que enganava aqui, enganava ali. Deus falou: a partir de hoje eu sou com você. Você não vai ser mais assim. Você vai ser um príncipe, não mais um trapaceiro. E aí Jacó atravessa aquele rio. Ele volta para encontrar Esaú. Esaú vem para encontrar com ele. A Bíblia fala que eles dão um abraço e Esaú não mata Jacó. Esaú olha para Jacó, abraça ele, os dois choram. E Esaú fala: não quero teu presente não, eu tenho bastante, queria te ver, cara. E é interessante que Esaú não mata ele, Esaú não tira a vida dele, não faz nada. Sabe por quê? Porque Esaú não encontra Jacó. Jacó tinha morrido lá no Val de Jaboque, no ribeiro. Esaú encontra Israel, o príncipe de Deus. A vida dele tinha sido transformada naquela noite. A vida dele foi tocada por Deus e marcada por Deus naquela noite. E quando ele encontra o irmão dele, que é inimigo dele, que tinha jurado ele de morte, o inimigo não vê ele, vê um príncipe de Deus. O inimigo não vê mais o irmão que ultrapassou, que enganou. Eu conheci um irmão que deu um testemunho. Esse irmão foi do PCC e se envolveu muito com roubo, com droga. E na época prometeram o seguinte: você não pode mais sair fora, porque você conhece muitas coisas, você conhece os meios como que a gente faz, os planos, você participou muito, então você não pode mais sair. Se você sair, a gente tem que matar você. Mas esse irmão converteu. E quando ele converteu, ele não podia mais ficar naquilo, ele não queria mais, ele não podia. E Deus estava falando: sai dessa vida, eu vou cuidar de você. Abandona isso aí, eu vou cuidar de você. E ele tinha medo, então ele continuava ali, mas muito fraco, ele continuava com o coração ali dividido, triste. E
cada vez mais o Espírito Santo explodia dentro dele, ali uma direção e um caminho para ele abandonar aquela vida, abandonar tudo aquilo. Até que um dia ele decidiu parar com tudo aquilo. E ele foi conversar comigo e falou assim: já não dá mais, eu converti mesmo. Eu sou crente, a partir de hoje eu quero Jesus. E aí disseram para ele assim: bom, você já sabe, a gente vai ter que matar você. Não é porque a gente não gosta dos crentes, pelo contrário. Só que você sabe muito, é um perigo, você sabe muita coisa. Então a gente vai ter que matar você. E ele falou: tudo bem, eu creio que Deus vai me proteger, eu creio que Deus cuida de mim. E saiu. E ele conta que ele procurou evitar ir na favela, tudo, mudou de casa. E é interessante que ele testemunhava que muitas vezes ele passava num lugar, via pessoas que conheciam ele. As pessoas passavam por ele, olhando para ele, e era como se nunca tivesse visto ele. Ele às vezes foi numa lanchonete, estava numa lanchonete tomando lanche. Chegava pessoas que tinham graus do PCC, que ele conversava, que sabia o nome dele, entrava na lanchonete, mas era como se ele fosse um estranho. E ele sempre louvando o nome do Senhor. Ele sempre agradecendo a Deus por aquilo. Ele diz que nunca aconteceu nada com ele. Hoje é um pregador. Não aconteceu nada com ele. Nunca fizeram nada com ele. Mas teve vezes, momentos, que ele com muito medo cruzou com pessoas na rua, cruzou com pessoas em lugares. E as pessoas passavam por ele e não tinham noção quem ele era. Porque já era outro homem, não era mais um bandido. Não era mais um traficante de droga, mas era um homem de Deus. Quando as pessoas olhavam, viam a luz de Cristo nele, viam a presença resplandecente do amor de Deus na vida deles. Deus quer nos levar no deserto, para nos mudar, para nos transformar, para mudar o nosso coração. A Bíblia fala em Gênesis 35, no versículo 2, Gênesis capítulo 35, no versículo 2, Jacó está indo para Sucote, ainda no deserto, e ele diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-os e mudai as vossas vestes. Levantamos e subimos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. A Bíblia fala que Jacó chama a família dele e fala assim: olha, vocês vão pegar toda a idolatria que vocês têm, todo o Deus estranho que vocês têm, nós vamos tirar aqui, nós vamos tirar fora do meio de nós, toda a roupa errada, tudo aquilo que representa mal, que é estranho, nós vamos tirar agora. A gente vai abandonar isso, a gente vai abandonar essa vida, e a gente vai mudar isso, a gente vai ter um novo estilo de vida. Nós vamos servir a Deus. O Senhor é o nosso pastor, é Ele que cuida de nós. A partir de agora é um tempo novo, é um tempo diferente. Aí eu pergunto para você, meu irmão, Jacó conviveu com todos eles, sabendo que eles tinham isso. A Bíblia fala que quando Raquel sai das terras de Labão, ela rouba ídolos do pai dela, ela rouba os ídolos e esconde na cavalgadura dela. Jacó sabia disso, ele sabia desse costume que a família dele tinha, sabia desse hábito errado, porém aquilo nunca incomodou ele, porém aquilo nunca trouxe nenhum mal-estar para ele, aquilo era normal para Jacó. Mas depois que teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, depois que Deus marca a vida dele, naquele que era o deserto de Jacó, ele passou a ser um crente de verdade, a ser um homem de Deus. E ele chama a família dele para dizer: escuta, eu quero santificação, eu quero um posicionamento. Nós vamos lançar fora os deuses estranhos, lançar fora as roupas estranhas, porque Deus vai começar uma grande obra na nossa vida. Os meus filhos vão ser príncipes, nós vamos ser um povo forte. Por isso nós precisamos ter um posicionamento, para ser uma forma que vai moldar toda a nossa descendência. Vão ter que olhar para nós e ver Deus na nossa vida, vão ter que ver a presença de Deus resplandecendo em nós. Então hoje nós vamos ter um posicionamento. Esse posicionamento nós vamos servir a Deus. Deus está te chamando a um posicionamento, Deus está te chamando a um novo estilo de vida, Deus está te chamando a uma vida de dependência dele, santificação. Receba e creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante que Jacó lá atrás não se incomodava com isso. Depois que Deus me encontra e marca e muda a vida dele, o pecado já incomodava. Quando você vê uma pessoa que não se
incomoda com o pecado, é porque ela ainda não foi marcada por Deus. É porque ela ainda não teve a vida sendo transformada por Deus, ela não teve um encontro com Deus. Mas todo aquele que tem um encontro com Deus, ele tem um posicionamento, ele quer algo maior na vida dele. Que você tenha isso em nome de Jesus. Com certeza. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Louvado seja Deus.